Muito bem, olá pessoal. Outro vídeo de perguntas e respostas com a bancada estendida. Cada um cumprimenta para todo mundo saber quem está aqui. Pode falar o nome. Eu sou o Robson. Jordelei. Fábio, Thiago, Muito bem, pessoal. Uma pergunta da Karen Hofmeister. Também é do vídeo de cirurgias espirituais e ela fala o seguinte: no caso descrito pelo Jordelei da pessoa ter o real problema de saúde e voltar para casa com a mesma dor do problema secundário, digamos assim, não seria de extrema importância esclarecimento ser falado para a pessoa que o problema mais grave foi resolvido? O contexto é que você falou assim, às vezes a pessoa vai com uma dor na perna e o mentor cura uma pedra nos rins ou uma coisa mais grave e a pessoa volta para casa com a dor na perna. Sim, sim. Nesse caso, nós temos que analisar duas coisas, minha querida irmã. Primeiro, a sua pergunta é do âmbito da curiosidade. Então, se nós temos 300 pessoas, e se for responder a curiosidade de 300 pessoas, quer dizer que o trabalho poderá durar 12 horas, 13 horas, né? Então, talvez para ti, você chegue lá e fique 5, 6 horas esperando, mas o médium que está lá talvez ficará 20 horas lá trabalhando. Então, muitas vezes é muito rápido o trabalho que não dá tempo dessa explicação. E porque é muito rápido e muito intenso. É diferente de um trabalho em um consultório médico. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque ali vai ter a conversa, vai ter a entrevista, o médico vai ter aquele tempo para conversar contigo. Numa cirurgia espiritual, como a gente está habituado, é muito rápido. É muito, muito rápido. O espírito, geralmente, do que está fazendo a cirurgia, ele quase não conversa para não desperdiçar energia. Então a energia está completamente focada só para o processo da cirurgia. Ele fala extremamente o necessário, se for necessário. Então ele vai ali e faz. Porque veja, uma dor, por exemplo, a pessoa vai ali porque ela está com uma má postura no trabalho, então ela está com uma dor nas costas. Essa má postura, se ela cuidar dessa má postura, o corpo vai absorver naturalmente a dor, com exercícios físicos e tudo. Não precisa uma intervenção espiritual para essa cura. Enquanto que uma dor numa vesícula, um problema numa vesícula, uma úlcera, um problema renal, um problema cardíaco, ou algum problema em alguma artéria, ou qualquer outro problema, a intervenção espiritual se faz mais necessária. Ou às vezes até mesmo um problema que ainda encontra-se nos corpos espirituais, já mais próximos ao corpo físico. Então, nesse caso, é mais necessário e mais importante do que aquela dor que o próprio corpo físico consegue absorver e curar-se. Então, esses são os pontos que a gente tem que trabalhar. Imagina, então, cura-se uma dor lombar que é apenas um desequilíbrio gerado por um descuido seu, que em 10 dias o teu corpo mesmo absorve, né? Mas naquele momento aquela dor está te incomodando. E é removido do teu perispírito uma energia que poderá promover o aceleramento de uma célula cancerígena. Qual das duas que você preferiria remover de ti? Quando a gente pensa assim, fica claro e fica fácil a resposta, né? Diga, Tiago.
vou aproveitar aqui o ensejo e vou dar um relato, na verdade. Tem uma pessoa muito próxima aqui de mim, que ela tem alguns problemas de saúde. Ela sofre alguns problemas de saúde, ela vinha sofrendo durante muito tempo com fortes dores nas pernas, né? Além de fazer um tratamento para leucemia. O tipo de leucemia dela é o tipo mais brando, que não necessita nenhum tipo de transplante, enfim. Só com remédio já está sendo controlada. Mas ela estava sofrendo muito com dores nas pernas, né? E alguma coisa na cabeça. E ela pediu ajuda. E aí nós nos reunimos e, enfim, realizamos todo o trabalho espiritual que era necessário, foi feita uma cirurgia. E foi dito no trabalho que havia um problema, na verdade, em outra região do corpo dela. Aí todo mundo ficou espantado. Como assim? Não há nenhum problema nessa região do corpo dela. E aí sim, foi dito sim, que a especialista tinha um problema nessa região do corpo dela, que poderia se agravar, mas que foi feito todos os cuidados espirituais para isso. E ficou por isso, né? Ninguém sabe de nada, nem a própria pessoa sabia disso. Pois bem, eis que um mês depois, ela vai ao médico e descobre que ela estava com um problema grave na região que os espíritos falaram. Mas que o problema não tinha evoluído, mas estava lá ainda o problema, mas ele não tinha evoluído. Estranhamente, não evoluiu. Está lá, não causou grandes transtornos e problemas, e ela vai fazer só uma cirurgia simples para retirar o problema. Então fica só o relato. Nós fizemos isso? Nós fizemos. Maravilha. Eita, nós. Posso... Caracas. Nem a própria pessoa sabia que ela tinha esse problema nessa região do corpo. O que acontece? Bastante. Gente, aqui eu estou em Florianópolis e... Não, desculpa, Fábio, eu tô arrepiado aqui, tá? Sim, não, a gente vivenciou essa experiência do Thiago aí, né, cara? Foi marcante, foi muito bacana. E aí, nessas questões que a gente tem a certeza, né? Eu assim, acho que como Robson também sou muito São Tomé, né? Ver para crer, ou sentir mesmo, de fato, ter a experiência, passar pela experiência para poder acreditar, né? Mas aqui no Centro Espírita que eu trabalho aqui em Florianópolis, agora a gente está parado por conta do Covid, né? Mas quando a gente estava nos trabalhos ainda presenciais, e a gente trabalha também com cirurgias e tal. E aí, no início, antes da pessoa entrar propriamente dito para a câmara de passes e de tratamento, tem todo um acolhimento fraterno, né? Então, lá, a pessoa, às vezes, como o Jordelei falou, vai chegar com um problema, uma dor aqui na perna, uma dor está incomodando, que talvez seja mais postural ou por conta de um trabalho pesado que está fazendo e não tanto, mas que não é uma coisa tão grave, né? E, às vezes, conversando, né, no momento ali do atendimento fraterno, a pessoa relata, eu também estou sentindo isso, estou passando por esse determinado problema na minha vida e tal. E aí tu chega para fazer depois a cirurgia espiritual e vê que a pessoa está com uma energia que precisa ser trabalhada na região gástrica, por exemplo, que é uma região totalmente diferente daquela que a pessoa estava relatando a dor. Então, aqui nós fomos sempre orientados no sentido de o que tem que ser falado e o que precisa ser falado para a pessoa é feito no momento anterior à cirurgia espiritual. Depois que a gente entra para a câmara, que é um ambiente totalmente controlado energeticamente, é como o Jordelei falou, realmente o mentor, quando se manifesta no sentido de aproveitar aquela energia que está sendo direcionada para aquele tratamento, né? Então, ou seja, nós não falamos nada lá dentro da câmara de tratamento. Nós simplesmente despendemos as nossas energias, damos o nosso melhor, e as pessoas, elas são presenteadas muitas vezes com curas impressionantes, como o Thiago relatou antes, né? Questões que a gente às vezes não sabe de onde vem, mas que a gente sabe sim, né? E realmente a espiritualidade amiga, companheira, está agindo em prol
da nossa cura, né? Nos acompanhando e trazendo sempre as energias para o nosso crescimento, para a nossa renovação. É muito gratificante poder fazer parte desses trabalhos. Assim. Eu acredito que boa parte da dúvida da pessoa, às vezes, é pensar no tratamento como se ele sendo aquele momento específico, né? Então, a cirurgia é aqueles 2 minutos que a pessoa ficou lá na câmara de cirurgia e acabou. E aí o Fábio está chamando a atenção, né, de uma maneira muito interessante para o que acontece antes. E tem também o que acontece depois, que tem um pós-atendimento, né? Se a pessoa continua buscando, se a pessoa continua conectada com os mentores, estudando espiritualidade, fazendo bem, esse tratamento vai se desdobrar, não vai acabar ali na câmara de cirurgia. Então, estudando para o vídeo do Arigó, eles falavam que tinha um grupo de espíritos grande, que eram 300 espíritos, que eram chefiados por um coordenador, que era como se fosse um segurança mesmo, e que essa pessoa mandava esses mensageiros, já trabalhando os doentes antes, na fila de espera, que era gigante, as pessoas não ficavam ali à toa esperando. Tinha todo um trabalho espiritual, um trabalho energético, um trabalho de conscientização, da parte moral mesmo, né? Então as pessoas faziam doação, as pessoas se ajudavam, as pessoas oravam, e aí ia criando toda aquela atmosfera para depois entrar na sala de cirurgias e ficar lá às vezes segundos, né? As cirurgias do Arigó, às vezes, eram muito rápidas, assim, e com cortes, né? E que depois que a pessoa ia embora, ela recebia receituário, ela recebia uma série de coisas, até escritas, e que isso tudo que era o tratamento, né? Não era só aquele momento ali. Então, o atendimento não é o espírito explicar tudo para a pessoa naqueles minutos mesmo, né? Isso aí. E grande parte das cirurgias são feitas à noite, quando o espírito da pessoa está... O corpo da pessoa está dormindo. Não é nem na frente do médico. Bem lembrado. Muito bem. Tem uma pergunta aqui sobre irradiação. É a Maria Amélia Gracioli Lombardi. Ela pergunta assim: se eu estiver sozinha, posso fazer irradiação para uma pessoa que está precisando, irradiando luz, amor e cura, desejando de coração com oração? Não irá acarretar em mim alguma consequência? Gratidão. Eu começo todas? É isso? Bom dia, amigo. Tá. Então vamos começar citando o Rei dos Reis, segundo o Aleluia de Handel. Jesus. Tudo aquilo que pedirdes em oração vos será dado. Por que será que Jesus nos ensinaria isso, nos acarretando consequências? Jesus que nos ensinou que Deus é amor, que Deus é luz. Por que que ele reforçaria que tudo que nós pedirmos em oração nos será dado? E aí, ele também nos diz que antes de orarmos, deveríamos ir e perdoar os nossos devedores, aqueles que nos ofendem. Erroneamente chamam de nossos inimigos. Né? Então, Jesus dá inúmeros indícios em todos os seus ensinos, em todas as suas parábolas, que a oração não tem contraindicação alguma. Há inúmeros equívocos que eu não consigo entender da onde vem. Já falaram e que não se pode rezar por quem já desencarnou. Já falaram que não pode rezar por quem está longe. Já falaram tanta coisa.
Mas aí a gente pode falar mal de qualquer pessoa. E aí não acarreta problema algum. Falar mal pode, rezar não. É uma incoerência tão grande que a gente carrega na sociedade humana. Não, perdão, por favor, não entenda que eu estou dizendo que tu faça isso. Não. Eu só estou falando das incoerências da sociedade, ao qual eu me incluo. Então, a resposta que tenho a lhe dar, não lhe trará nada de ruim. Apenas amor e luz. Porque feliz daquele que lembra do seu irmão e pede a Deus, que é o amor, para zelar por aqueles que tu ama. Porque então o amor também zelará por ti. Ok. Então, eu passarei para a próxima pergunta, que eu acho que está muito bem respondido. Eu Perfeito. acho que Nada para não. acrescentar. E eu acho que se a pessoa sente uma consequência, ou se a pessoa tem esse temor, ela tem que começar a imaginar assim, de onde vem o temor? Né? Se eu estou emitindo luz, de onde vem o temor? Ou se eu tive uma consequência, onde que eu estava me ligando se eu estava só emitindo luz? Né? Eu acho que isso é uma coisa da consciência de cada. Então, tem uma pergunta aqui da Fátima Grenha. Mentor. Ela fala para o mentor, mas eu acho que é uma pergunta que a gente consegue responder. Eu digo para ele aqui, ó, contigo. Então tá. Mentor, eu entreguei meu corpo à ciência quando partir. Eu sempre pensei que estar cá era para ter amor, abraços, flores e ouvir o eu te amo. Quando partir, isso não é importante, nem quero que chorem ou falem de mim no após, de maneira que não aconteceu na vida. Estou errada? Robson, Fábio, Thiago, Ralph. Eu vou pôr o contexto, né? Ela fala assim que ela doou o corpo à ciência, quer dizer, ela acha que após a partida o corpo não é importante, mas ao mesmo tempo a angústia dela é assim, quando ela se for, para ela o mais importante é entender que as pessoas que ficarem não vão ficar falando dela de uma maneira fantasiosa, que ela era muito boa, que ela era, né, sensacional, sendo que às vezes as pessoas não trataram ela assim durante a vida. E que por isso ela dá pouca importância para o que vai acontecer com o corpo dela. E aí acho que esse estou errado é um pouco um desabafo. É uma pergunta, mas não é muito uma pergunta se ela está certa ou errada, é um desabafo, né? Estou entendendo assim. A risada ao fundo é o meu filho, tá? Que está escutando desenhos com fone de ouvido. Ao mesmo tempo que é um desabafo, é uma preocupação. Porque existe uma preocupação, porque quem não fez isso em vida, por que faria agora? Então, demonstra ainda um ressentimento. Veja que eu estou falando do sentimento íntimo que tem ali dentro, porque em relação à doação do seu corpo para o estudo, isso é admirável. Afinal de contas, tem muitos que estudarão e isso será necessário, porque precisa-se de corpos para que o estudo se avance. Então, é digno e belo a atitude dessa irmã. Como eu falei nas gravações que fizemos ontem à noite, eu gostaria que os meus órgãos fossem doados, se pudesse, se caso for úteis, né? Mas isso, depois de partir, não depende mais de mim, depende de quem resolver a decisão, né? Então, é válido. Mas o que é mais importante
é a liberdade. E se no teu coração existir essa liberdade, a decisão é certa. Se tu tiver essa liberdade, a decisão é certa. Independente do que as pessoas falarem ou não falarem. Se tu tiver essa liberdade, tá certo. Fábio, Thiago. Eu acho que está bem respondido também. De novo, você... Eu vou ser o último a falar a partir de agora, juro. Muito bem. Acho que a gente pode encerrar essa rodada de perguntas e respostas. Logo a gente volta com o próximo vídeo. Tchau, abraço, tchau. Tchau.